Muito boa noite, senhores telespectadores do programa A Conversa Com. Esta noite temos o prazer de ter connosco o Dr. Henrique Lourenço. Sr. Doutor, muito boa noite, muito obrigado por ter acedido à nossa entrevista. Como é que entrou no Espiritismo? Como é que começou? Bem, antes de mais, boa noite a todos. A minha vinda, a minha chegada ao Espiritismo processou-se da forma como acontece na maior parte dos casos, que é vim pela, aquilo que nós costumamos dizer, vim pela dor. Portanto, derivado a problemas familiares, a problemas no nosso percurso, somos forçados a recorrer à ajuda e, não encontrando nos métodos e nos meios convencionais, vimos procurar ajuda, talvez ao Espiritismo, como último recurso. Não foi bem o meu caso, mas foi na busca dessa ajuda, na busca de auxílio, que me trouxe exatamente ao Espiritismo e à doutrina espírita. No Departamento Infanto-Juvenil, julgo saber que teve sempre um grande dinamismo, uma grande iniciativa. Enquanto jovem, o que é ser espírita? Enquanto ser espírita, enquanto somos jovens, é uma grande felicidade e uma grande sorte. Isto porque, desde logo, no momento em que nós ainda estamos a formar a nossa personalidade enquanto adultos, temos o contacto com realidades, com conhecimento, que nos permitem darmos um rumo à nossa vida desde muito cedo, um rumo que nos vai permitir sermos adultos mais responsáveis, adultos mais conscientes daquilo que devemos fazer na nossa vida. Nesse ponto, o papel do Departamento Infantil-Juvenil é extremamente importante. Permite-nos semear, desde logo, as sementes que mais tarde irão florir no caminho que muitas vezes nem sempre é fácil, cheio de obstáculos. Permite-nos termos uma maior tranquilidade, uma maior segurança, ao sermos confrontados com situações adversas, permitindo-nos lidar com elas com equilíbrio, de forma a permanecermos em paz e a trilharmos um percurso cada vez sempre mais equilibrado, evoluído, e, essencialmente, essa é a grande função do Departamento Infantil-Juvenil. Poderei dizer, ou poderemos dizer, que em termos médicos, portanto, o espiritismo complementa aquilo que é a medicina, ajuda a medicina hoje em dia, ajudará, eu diria, a ver a problemática das doenças numa outra ótica, num outro prisma? Com certeza. A visão médica, neste momento, e quando falamos na visão médica, naturalmente que nos estamos a referir àquela que encontramos no mundo ocidental, Sim. sendo que temos outros tipos de paradigmas em outras partes do mundo. Mas referimos-nos àquela que é a medicina ocidental, que ainda tem uma visão muito materialista, muito mecanicista daquilo que é o paradigma da saúde e da doença. A visão espírita e o conhecimento que ela nos traz ajuda-nos a complementar e dá-nos uma maior responsabilidade e dá-nos maiores ferramentas para olharmos para além da problemática material, que muitas vezes manifesta-se num desequilíbrio orgânico, e permite-nos ir às causas, muitas vezes, daquela problemática, e não olhando para elas, muitas vezes, como uma consequência de algo Sim, que sim. não estará bem, permitindo-nos mergulhar com maior profundidade, buscando a causa daquele sofrimento. O Espiritismo vem auxiliar e vem complementar a medicina de uma forma extraordinária. E por isso mesmo dá-nos uma maior responsabilidade no exercício da nossa profissão. O século XXI será provavelmente o século do espírito, em termos da medicina? Já temos algumas evidências, temos algumas
algumas nuances naquilo que vem da investigação, principalmente, que nos apontam cada vez mais para a medicina que vai ser uma medicina mais espiritualizada. Neste momento estamos a chegar a um ponto em que percebemos cada vez mais a influência daquilo que são as matérias não materiais, se poderemos assim dizer, Sim. que constituem muito mais sobre, incidem muito mais sobre a função e o papel do pensamento, do sentimento, da nossa forma de ser e da forma como elas influenciam de facto o nosso equilíbrio, a nossa função orgânica. Hoje conseguimos ver caminhos nesse sentido. O grande salto virá depois, quando percebermos que somos uma realidade muito para além daquela que é a nossa realidade material, que somos espíritos, que temos um corpo e que estamos no corpo. E que temos uma relação direta, mas aquilo que somos não se inicia no nascimento, não termina com a morte, que vem para além, que está aquém, está para além daquilo que é esta existência corporal. Quando fizermos esse salto, todo o paradigma da medicina saltará. Porque encontraremos na gênese todo o problema orgânico, encontraremos um problema espiritual. A cirurgia, a medicação, serão ferramentas importantes que nos auxiliarão a ter um papel de reequilíbrio momentâneo, porque o verdadeiro tratamento vai se incidir no espírito, que é a causa dos seus próprios infortúnios ou da sua própria felicidade. Neste futuro de que estamos a falar, do Espiritismo, qual será afinal o papel das associações médico-espíritas? Como eu vejo, é natural que todos nós, sejamos médicos, enfermeiros ou qualquer outro tipo de profissão, temos sempre algo a contribuir e algo a trazer para o Espiritismo. Neste caso da medicina ou da saúde, das áreas ligadas à saúde, pessoalmente tenho a visão de que o papel fundamental será criarmos uma ponte e trazer aquilo que são os domínios da medicina e colocá-los ao dispor e acessíveis a todos nós que podemos não ter conhecimentos médicos, porque a medicina tem uma linguagem própria, tem conceitos próprios, que muitas vezes são difíceis de serem compreendidos, precisam de um estudo, e podemos então criar uma ponte entre quem já tem de base esses conhecimentos e, de alguma forma, fazer a ponte e trazê-los de uma forma clara, simples, sempre relacionadas com as problemáticas, com as principais problemáticas que o Espiritismo nos coloca. Podemos tratar de problemáticas relacionadas com a obsessão, com a influência espiritual. Podemos tratar de problemáticas de relacionar as questões das doenças psiquiátricas com a relação da perturbação espiritual. E será, a meu ver, esse um grande caminho, criar realmente pontos de contacto, de forma a elas ficarem acessíveis e ficarem ao dispor de todos. O setor espera que no futuro próximo seja possível as diversas AM que existem em Portugal terem talvez um papel diferente, havendo convenções, seminários, entre elas, um tipo de convivência mais assertivo, digamos assim, não é? Em prol de uma divulgação mais concreta e melhor do espiritismo junto da área de saúde, não é?
Não lhe parece, isto com toda a sinceridade, que nesta altura, existindo 3 ou 4 anos no nosso país, que estarão talvez um bocadinho de costas voltadas? Não? Não sente isso? Não posso falar em concretamente em relação a esse ponto. No entanto, o que posso dizer é o seguinte: sempre fui um grande defensor da união, da convergência, de todos os esforços, quando estamos em matérias de movimento espírita, seja em Portugal, seja internacionalmente. Fazemos parte todos da mesma doutrina e a nossa obrigação é de remarmos todos para o mesmo sentido. Falando no contexto português, a verdade é que somos poucos. E se estarmos todos separados, cria a desunião e será muito difícil tirarmos frutos daí. O melhor e o caminho será sempre de união de esforços, será de convergências, de consentimentos, porque mesmo havendo divergências de ideias, divergência de opinião, será sempre o mais indicado e desejável que estejamos todos unidos neste espírito de procurarmos servir o próximo, e será sempre melhor estarmos juntos e darmos as mãos para atingirmos algo maior do que sozinhos alguma vez conseguiríamos. Sr. Doutor, muito obrigado, uma vez mais. Votos muito sinceros que continue numa carreira boa. Sabemos que vai continuar os seus estudos, que os vai aprofundar. Esta casa é sua, será sempre sua. Teremos o maior gosto em voltar a tê-lo connosco. Muito obrigado. Até à próxima. Para si, amigo telespectador, até ao próximo À Conversa Com. Boa noite e muito obrigado.